Eu queria que vocês fossem se organizando aí, todo mundo. Tá todo mundo bem? Sim ou não? Pronto. Vamos orar aqui para a gente entrar em espírito de adoração. Bondoso Deus, Senhor, é uma bênção poder estar em Tua presença, é uma bênção poder engrandecer o Teu nome. Tu és único, digno de receber honra, glória e louvor. Nós não somos nada diante de Ti, nós somos pó, mas somos imensamente felizes por termos o privilégio de, através da Tua graça, sermos alcançados, Pai. Estarmos próximos de Ti, sermos chamados filhos Teus. E nós te agradecemos porque nesse tempo que estamos aqui, estamos buscando aprender, crescer, para que o Teu reino seja edificado, que Tua igreja realmente leve a Tua mensagem da melhor forma que ela puder. Mas que principalmente em comunhão nós possamos ajudar uns aos outros a crescer, glorificando o Teu nome. É uma bênção estar com os meus irmãos aqui. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, hoje é a culminância da nossa primeira, eu oro para que seja apenas a primeira, semana Acorde. Essa semana de treinamento que foi idealizada por nós, pela nossa igreja, buscando abençoar a vida dos irmãos que servem através do louvor, servem através de todo esse contexto. E nada mais justo do que começar esse momento com aquilo que a gente desenvolveu lá, né? Então, se você participou da oficina de coral, eu queria que você viesse aqui para frente, todo mundo junto, para a gente começar cantando a música que a gente estudou. Hoje é tempo de louvar a Deus. Pode ser? Vamos lá? Nós tivemos muitos professores que abençoaram a nossa vida durante esse tempo, né? Nós tivemos o pastor Marcos Vinícius, o irmão Vitor Almeida, o irmão João Rocha. Todos eles vieram dedicar um tempo da sua vida para abençoar. E uma das coisas que foi desenvolvida foi essa música. Aí geralmente eu sento ali no lugar do irmão Vitor, mas hoje eu vou estar aqui e ele vai reger vocês. Como é que tu vai querer? Show. Cadê a banda? Hoje é tempo de louvar a Deus, a gente passou, rapaz. Oxi. O pessoal me abandona, me deixa assim. Vamos lá?
Muito bom, muito bom. A gente tem também o prazer de ter sido ensinado hoje, né? E também tem um período também abençoado amanhã, o pastor Fabiano. E a gente orou e tem buscado culminar nesse projeto com um tempo com ele, sendo abençoados pelo louvor, músicas que eu sei que vocês conhecem, e também com a palavra que vai nos ensinar. Então, Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Fabiano, sou pastor, ministro de louvor. Faço parte de uma igreja e um ministério chamado Vineyard. Vineyard significa videira. E trabalho nessa igreja há 22 anos. E trago um abraço da nossa igreja, que fica lá no interior de São Paulo, na região de Bauru, oeste do estado, interior. E é uma grande alegria estar aqui, conhecer vocês, saber que músicas nossas e especialmente também algumas composições minhas são cantadas aqui. Fiquei muito feliz em saber disso, especialmente porque as canções são importantes para a edificação espiritual dos irmãos aqui dessa igreja. E eu queria convidar você, meu ministério pastoral tem diferentes ferramentas que o Senhor confiou nas minhas mãos. Uma delas é a música e a ministração de períodos de louvor e adoração do canto congregacional. Então eu gostaria de convidar você, é claro, se você puder, a ficar de pé, para termos juntos um momento de louvor, adoração ao nosso Deus. Eu estava dizendo aqui agora há pouco, no período da tarde, para as pessoas que estavam aqui durante esse treinamento, essa capacitação, esse seminário, que quando nós estamos tratando de adoração e louvor, nós falamos de uma experiência da audiência de apenas um. Deus está sentado no seu trono e nós agora juntos vamos unir a nossa voz para nos dirigirmos ao Senhor. Então ore essas canções, empreste essas canções como se fossem agora palavras suas e diga-as para o Senhor nosso Deus. Vamos adorá-lo juntos, amém? Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua, erga sua voz. Toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá.
confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei. Ele é digno, Ele é digno. O Senhor é digno de todo o nosso louvor. O Senhor é digno de toda a nossa adoração. Celebramos a sua presença nesse lugar, Jesus. Aleluia, aleluia. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais e mais e mais e mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, seguindo para o alvo eu vou. A igreja canta. Nós vamos te seguir para sempre, Jesus. Conhecer-te eu quero mais e mais e mais e mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero.
seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, como disse, eu faço parte desse ministério chamado Vineyard, que gravou um primeiro CD chamado Vem, Esta é a Hora, no ano de 2001. E talvez alguns de vocês tiveram esse CD. Se você teve esse CD, você já tem mais de 30 anos, né? E nós temos trabalhado com esse ministério e muitas canções se tornaram parte do repertório de muitas igrejas através desse trabalho chamado Vineyard, como essas duas que nós acabamos de cantar aqui. Mas também existem novas composições, canções, inclusive que muitas vezes eu escrevo, eu componho, não necessariamente são gravadas pela Vineyard, gravadas pela nossa igreja, e eu acabo fazendo trabalhos pessoais, projetos pessoais. E teve uma música que eu escrevi enquanto morava aqui. Eu morei em Fortaleza por 2 anos, e enquanto morava aqui eu escrevi uma canção chamada Contentamento, e eu descobri que essa igreja gosta muito dessa música, e eu achei isso incrível, né, por várias razões. Primeiro, por ter escrito ela enquanto estava aqui, morando bem pertinho aqui dessa igreja, inclusive. Eu morava mais ou menos nessa direção. E apenas dando, assim, é legal quando nós gostamos de uma música, saber de onde vem a intenção da canção, não é? Então, essa canção eu escrevi falando sobre esse dom de Deus, que é o contentamento. Quando o Senhor nos presenteia com a capacidade de viver contente em qualquer situação. Como disse o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, a partir dessa perspectiva, eu escrevi essa canção, primeiro dando graças a Deus pelas coisas corriqueiras da vida, que muitas vezes passam e para nós é tão rotineiro, nós nos esquecemos de dizer, Deus, muito obrigado por essas coisas. Eu gosto muito de café, sou mineiro, sou natural de Minas Gerais, então mineiro, café tem uma relação bem próxima, né? O café e o pão de queijo. Mas o café para nós é uma coisa assim, muito especial, faz muito parte do nosso dia a dia. Então eu sempre quis, a gente precisa cada vez mais de canções brasileiras, com poesia brasileira, com palavras brasileiras, cantando no louvor das nossas igrejas. Então eu pensei, eu vou colocar café nessa música de alguma maneira. E ela entrou. Essa é uma parte nada espiritual da história dessa música. Mas uma coisa que eu também fiz questão de colocar é a gratidão pelos ais, pelas dificuldades da nossa vida, porque elas produzem perseverança, produzem esperança, produzem fé, aprimoram a nossa fé. Então também sermos gratos por essas coisas. Então essa é um pouco da história por trás da música Contentamento. Vamos louvar ao Senhor com essa canção juntos? Pelo sol que se abriu, pela casa que protege quem eu amo, pelo dia que surgiu, muito obrigado. Pelo pão e o café, pela mesa que sustenta corpo e alma, pela graça e pela fé, muito obrigado, muito obrigado. Pelo pouco que traz paz e pelas lutas que me fazem conhecê-lo, pela bênção, pelos ais, muito obrigado. Pela vida que me deu, e a família que me cerca cada dia, pela luz que se acendeu, muito obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado. Pelo amor que encontrei e pelo vento que empurra o meu barco, pelo reino, pelo rei. Muito obrigado. Muito obrigado. Satisfeito, satisfeito, graças trago ao Senhor que tudo faz, e o contentamento santo supra minha vida e nada mais. Satisfeito, vamos cantar mais uma vez. Satisfeito, graças trago ao Senhor que tudo faz, e o contentamento santo supra minha vida e nada mais. Satisfeito, satisfeito ao Senhor que tudo faz, Ele tudo faz, e o contentamento santo supra minha vida e nada mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sustenta a nossa vida em todos os momentos. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a rocha sob os nossos pés. Na Tua presença nós nos sentimos sempre fortalecidos, protegidos por Tua causa, Senhor, pela palavra do Senhor e as promessas do Senhor para nós. Amamos o Senhor, amamos pertencer ao Senhor e sermos filhos do Senhor no sangue de Cristo Jesus, o nosso Salvador e Redentor. E nós te damos graças mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado por tudo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Casa do Pai, o meu lugar de abrigo, casa de paz, onde eu me sinto querido, casa do pão, onde a partilha entrega, casado eu sou. Vim te adorar em tua casa, eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez.
casa de luz. Vamos cantar juntos. Casa de luz, onde sou desafiado. Casa da cruz, onde o pecado é lavado. Casa da voz que alimenta minha alma. Casa do eu sou, casa do eu sou. Eu vim te adorar em tua casa. Eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Eu amo estar contigo. Diga. Eu amo estar contigo. Tu tens me sustentado. Tu és o meu abrigo. Em ti encontro amparo. Agora eu te adoro. O coração eu abro diante de ti. Eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Eu vim me entregar, eu vim te adorar. Recebe, meu Senhor. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. As canções de adoração que nós cantamos juntos podem se transformar em orações que nós fazemos de fato, e nós emprestamos as palavras do poeta, as palavras do compositor, como emprestamos muitas vezes os salmos, a palavra de Deus para orarmos. E muitas vezes nós sentimos que essas palavras fazem muito sentido para aquilo que nós queremos dizer para o Senhor e não conseguimos elaborar. E é tão bom podermos contar com as canções que nos ajudam a orar. Eu queria convidar você a cantar mais uma vez o refrão dessa música, mas não como quem canta apenas, mas como quem ora e como quem diz cada uma dessas palavras para o seu Deus, para o seu Senhor que está nesse lugar. Cante. Eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece. Mais uma vez.
Jesus, eu vim me entregar a Ti. Aquece, Senhor, aquece o nosso coração, Senhor. Aquece, Senhor, o nosso coração mais uma vez. Acende mais uma vez a chama e o fogo. Oh, eu vim me entregar a Ti, me esvaziar de mim. Aquece, Espírito Santo, aquece, Espírito Santo. Mais uma vez eu vim me entregar a Ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai. E enche-me de Ti, ó Deus, mais uma vez. Enche-nos de Ti mais uma vez, Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do Seu sofrer participar, da Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o Seu amor. Merecida vida, merecida vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o Seu amor. Pela cruz me chamou, sem palavras, me aproximo, quebrantado o Seu amor. Impressionante é o Seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.
somente a Ele todo o som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem glória. Todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, a Ele todo o som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem a Ele todo o som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantemos glória, glória ao teu nome, Jesus, tu és digno de todo o nosso louvor, cantem glória, cantem glória, cantem glória, quebrantado o seu amor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus. Celebramos a tua presença e te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Vamos ler a palavra do Senhor. Importante nós aprendermos cada vez mais sobre essa disciplina espiritual. Os pais da igreja nos ensinaram tanto sobre as mais importantes disciplinas espirituais para que todo cristão deve exercitar, valorizar na sua vida, na sua experiência de fé, no seu relacionamento com Deus. E entre essas práticas, as disciplinas espirituais, o louvor e a adoração certamente ganham também destaque dos pais da igreja, na história da igreja, ao longo de todos os séculos, todos os anos que se passaram. E por isso nós precisamos entender muito sobre isso. Estava comentando com as pessoas que estavam durante o treinamento aqui à tarde. Quando eu comecei na equipe de louvor, muitos anos atrás, porque eu comecei muito novo, na verdade, né? Não que eu seja velho, é porque eu comecei muito jovenzinho. Mas quando eu comecei na equipe de louvor, o período de louvor como esse que nós acabamos de ter aqui agora, ele não era tratado, pelo menos do lugar de onde eu vim e na cultura que estava ao meu entorno, eu não via o período de louvor sendo tratado com a importância de fato que a própria palavra dedica, porque a maneira como eu ouvia a respeito desse momento de cânticos congregacionais, louvor e adoração a Deus, embora certamente você já sabe disso, a adoração vai muito além dessa experiência. Adoração, a nossa vida toda e tudo o que fazemos com o intuito de agradar, honrar e obedecer ao Senhor, são atos de adoração.
Contudo, essa experiência do canto, do louvor, da adoração congregacional, ela é tratada na Bíblia exaustivamente. Contudo, por nesse tempo, como eu disse para vocês, como um testemunho pessoal, quando comecei na equipe de louvor, o período de louvor era tratado mais como uma abertura, uma introdução para coisas mais importantes que viriam a acontecer em seguida, né? Então, eu me lembro de muitas vezes até ouvir assim: toca umas musiquinhas lá para esquentar o povo, para abrir o culto, para as pessoas entrarem, enquanto as pessoas vão chegando, vai tocando umas musiquinhas, e depois começa a parte séria do culto, a parte que tem realmente valor no culto. Então eu cresci na minha adolescência com um sério preconceito sobre louvor e adoração, por causa dessa cultura ao meu redor, porque eu sempre quis fazer alguma coisa para o Senhor, desde que eu me converti, que realmente tivesse valor, que realmente fosse importante. Então me disseram muitas vezes que a música durante o culto tinha muito mais a ver com entreter as pessoas, o entretenimento para crentes, e essas coisas, e eu me afastei da música por um longo tempo, afastei do louvor, do ministério de louvor, do ministério musical por muito tempo, até que a minha própria experiência pessoal, meu relacionamento com Deus e meu estudo teológico, inclusive, e fui mergulhando cada vez mais nesse assunto, tive a oportunidade de redescobrir a importância do louvor e adoração para a minha vida, mas para a saúde da igreja, para a saúde inclusive da igreja que eu pastoreio. Então, esse salmo fala muito para mim a respeito dessa experiência do louvor e adoração. O salmo que nós vamos ler agora é um salmo litúrgico, é um salmo inclusive, que o nosso livro de salmos, ele foi dividido pelos teólogos em diferentes categorias, categorizado, não é? Então, existe a categoria dos salmos que são litúrgicos, inclusive o Salmo 95 era usado pelo próprio povo de Israel como uma forma, como uma ordem de cultuar a Deus. Por isso ele está dentro dessa categoria de salmo litúrgico, e nós vamos lê-lo. Abra sua Bíblia agora, no Salmo de número 95, nós vamos ler, o Salmo tem apenas 11 versículos, então nós vamos lê-lo inteiro. Salmo de número 95. Obrigado por quem acendeu aí um pouco. Aí quem tem a Bíblia de papel, precisa de mais luz para poder ler, né? Conseguiram encontrar? Diz assim a palavra do Senhor: venham, a versão que eu leio aqui é a Nova Versão Internacional, ok? Talvez choque um pouquinho com a tua, mas não tem problema. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Amém. Palavra do Senhor para nós. Bom, o salmo começa, e aquilo que está acontecendo nesse salmo
é de fato um cortejo musical. Então, quando nós estudamos o contexto histórico desse salmo, você descobre que aquilo que eles estão fazendo, de fato se parece muito com o que a equipe de louvor faz aqui nos cultos da igreja. Através das músicas, a equipe convida: venham, cantemos ao Senhor com alegria e vamos aclamar a rocha da nossa salvação. Então, o que acontecia em Israel é que um cortejo musical. Então, imagina se a equipe de louvor, é que Fortaleza é muito grande, não é funcionar, mas é como se a equipe de louvor não ficasse aqui esperando vocês virem, ela fosse até a porta da sua casa, tocando e fazendo o convite: venham, vamos até o tabernáculo, vamos até o templo juntos. Então, era exatamente isso. O cortejo musical passava pelo arraial, pelas tendas, pelas casas dos israelitas, convidando eles para saírem das suas casas, se juntarem e irem juntos até esse lugar que ali era, pelo menos no Antigo Testamento, nós sabemos disso, o templo, o tabernáculo, era a representação máxima da presença de Deus no meio do seu povo. Então veja, um convite: venham, cantemos, e enquanto eles vão, eles cantam. Isso é importante, não é? E esse cântico tem um conteúdo, esse cântico tem temas importantes para nós entendermos o propósito dessas canções, não é? Então existe esse primeiro ato aqui, onde o que o cortejo musical está fazendo é convidando para ir até a presença do Senhor. Isso é interessante também. Claro que no Antigo Testamento isso era muito claro, muito fácil de se compreender, porque o tabernáculo e o templo representavam a presença do Senhor para o povo. Mas, mesmo no Antigo Testamento, nós já tínhamos esse conceito de que Deus, ele não está limitado ao templo, ou limitado ao tabernáculo. Para o Salmo 139, o salmista diz: para onde me ausentarei da tua presença? Se eu subir ao mais alto monte, o Senhor está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor também está lá. O Senhor me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a sua mão. O que o salmista está dizendo é que não há como estar em um lugar que Deus não está. Deus está em todos os lugares. Na verdade, teologicamente falando, de uma forma mais profunda, todos os lugares estão em Deus. Então Deus está em tudo. Deus está em tudo. Então, quando o salmista diz: vamos à presença do Senhor, inclusive o Novo Testamento também usa essa mesma expressão. Os apóstolos usaram. O autor de Hebreus diz: vamos a entrar com confiança no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Então, entrar na presença de Deus é uma expressão comum ao longo da Bíblia. Agora, como entrar na presença daquele de quem nós nunca saímos da presença? Não é verdade? Então, precisamos refletir para entender o que essa expressão bíblica de fato quer dizer. Vamos entrar na presença de Deus. Então, se entrar na presença de Deus não significa que eu entro e saio da presença de Deus. O que isso quer dizer, não é? Entrar na presença de Deus, essas várias formas que a Bíblia nos apresenta, nos ajuda a compreender o que essa expressão significa. Significa tomar consciência, significa reagir, interagir, experimentar e temer e reverenciar. Estar na presença de Deus quer dizer estar consciente de que Deus está no lugar, e quando Deus está no lugar, então isso requer de mim uma postura, isso requer de mim uma resposta. E é interessante porque sempre que se abre uma janela no céu para nós enxergarmos como a perfeita adoração acontece o tempo todo, o que nós vamos ver? É sempre comum. Apocalipse, alguns livros proféticos também nos abrem uma janela no céu para enxergarmos a adoração acontecendo lá. E quando isso acontece, geralmente a figura é parecida. Nós vemos um trono, e nós vemos o Senhor assentado nesse trono, e nós vemos aqueles seres que estão em torno desse trono, eles estão atentos a essa presença,
e eles estão reagindo a essa presença. Alguns deles têm palavras de adoração para dizer: amém, honra, glória, louvor e poder e sabedoria pertencem ao Cordeiro que está no seu trono. Alguns têm reações físicas, alguns estão se ajoelhando, alguns estão segurando palmas, outros estão tirando as suas coroas e lançando diante desse trono. Todos estão atentos, todos estão conscientes da presença que está no seu trono, todos estão reagindo de alguma forma, não tem ninguém disperso. Então essa é a verdadeira adoração. Então veja, entrar na presença do Senhor é tomar essa postura e essa consciência, porque veja, você pode estar em um lugar onde Deus está, sem necessariamente estar consciente e experimentando a presença dele, não é verdade? Eu tenho 2 filhas que são lindas, né? Graças a Deus, cara da mãe delas, e são os amores da minha vida, e eu sou um pai muito pegajoso, de ficar abraçando e beijando o tempo todo, eu gosto de estar junto, bem junto mesmo. E quando elas eram pequenas, eu me lembro de muitos momentos em que eu estava na sala da nossa casa, elas estavam ali, muito perto de mim, mas elas estavam brincando com as coisas delas, distraídas com as coisas delas. Então eu estar ali no sofá, ou não estar ali no sofá, naquele momento não fazia a menor diferença. Que elas estavam no universo delas, no mundo delas, elas estavam na minha presença, mas elas não estavam conscientes, elas não estavam intencionalmente reagindo à minha presença e tendo um contato de fato comigo. Então o que Deus espera de nós, o que Deus espera de mim, e a presença dele no nosso meio pede de nós uma postura, uma consciência da presença, uma interação, uma intencionalidade com a presença de Deus. Então quando a Bíblia diz vamos à presença de Deus, não fala de um lugar físico, não fala desse prédio. Vamos à presença de Deus, fala de tomar consciência de uma postura reverente, de um tipo de reação, de um tipo de expressão que se deve quando nós sabemos que estamos na presença de Deus, não é verdade? E quando nós falamos de reverência, inclusive essa palavra também tem uma importância para nós. Culturalmente, nós costumamos associar a palavra reverência a um jeito, uma forma exterior de se expressar, de prestar culto e de adorar a Deus. Então nós vamos categorizar o que é reverente e o que não é reverente de acordo com estereótipos culturais, religiosos, de expressar culto, não é? E veja, se nós usarmos esses critérios para determinar o que é reverente e o que não é reverente, embora nós tenhamos a nossa preferência, embora cada igreja tenha a sua expressão, embora cada igreja se sinta confortável, se sinta de fato fazendo da maneira que para eles funciona e é correta em louvor e adoração, se nós usamos esses critérios para categorizar e julgar o que é reverente e o que não é reverente, nós vamos excluir do lugar de louvor e adoração na presença de Deus muitos dos nossos irmãos, não é verdade? Inclusive irmãos talvez da nossa mesma denominação, porém em países diferentes, de culturas diferentes, de línguas diferentes, em situações diferentes. Então, reverência, biblicamente falando, não tem a ver com um jeito de adorar, mas tem a ver com o que está por dentro, tem a ver com o que está por trás do seu jeito, porque o jeito pode estar muito correto. Lembra dos fariseus, que
faziam corretamente todos os rituais, que faziam as orações e usavam as palavras corretas, as roupas corretas, mas eram sepulcros caiados, e dentro deles não havia, de fato, reverência à presença de Deus. Então, reverência tem muito mais a ver com o que está dentro. Amém? Vamos à presença de Deus, o salmista diz. Atente-se, Deus está no lugar, Deus está na casa. Então, se for para ficar de pé, fique de pé porque Deus está na casa. Se for para cantar as canções, cante porque Deus está na casa. Se for para levantar as suas mãos, levante porque Deus está na casa. Sua reação, às vezes eu fico pensando, como seria a nossa expressão de louvor a Deus, se o trono dele, de repente ele abrisse uma janela para que você visse o trono dele no meio da igreja? Como seria a nossa expressão de louvor e adoração? Como você reagiria diante desse trono? Agora, nós não adoramos, e a nossa fé não é a expressão daquilo que nós vemos. A nossa fé é a expressão daquilo que nós cremos. E se nós cremos que Deus está presente em nosso meio, quando nós nos reunimos para adorar, então nós não podemos ver esse trono, mas esse trono está entre nós, quando nós nos reunimos como igreja para adorá-lo. Como nós temos reagido? Nós estamos indo para a presença do Senhor de fato, não é? Então veja, isso é interessante, porque um dia eu descobri isso no louvor e adoração. Isso virou a chave. Lembra que eu disse que eu tinha um preconceito e achava que era somente uma introdução, algumas musiquinhas para esquentar o povo e assim por diante? Mas um dia eu descobri que o louvor e a adoração, o período de adoração da igreja do Senhor, não é sobre a música. A música é apenas um caminho, a música é apenas uma placa, um indicador que aponta uma direção. De fato, quando nós estamos falando de louvor e adoração, nós estamos falando de ir à presença do Senhor. Vamos à presença do Senhor. E a experiência da presença de Deus. Assim como Adão e Eva tinham diariamente a experiência da presença de Deus com eles. A presença de Deus que orienta, a presença de Deus que acolhe, a presença de Deus, fonte de toda a nossa necessidade. Precisamos da presença de Deus. Amém? Então, seguindo no Salmo, vamos à presença dele. Depois o versículo 3 diz: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses, e nas suas mãos estão as profundezas. Versículo 4 e 5 diz: da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez e as suas mãos formaram a terra seca. O que o salmista está fazendo aqui é emprestando uma linguagem do seu tempo para descrever o poder desse Deus diante do qual eles estavam indo. Então, naquele tempo, para você falar o quão poderoso era um rei, o quão poderoso era um imperador, você falava sobre a distância dos limites do seu império. Quão maior fosse a distância do domínio de um rei, de um imperador, mais poderoso ele era. Então, o salmista empresta essa forma de falar sobre o poder de alguém para falar sobre o Senhor. Mas ele diz, o que ele está dizendo aqui em forma de poesia é que não há limite, não tem limite o governo de Deus. Ele está falando que os cumes dos montes lhe pertencem, lugares inalcançáveis pelo ser humano. As profundezas da terra lhe pertencem, não tem limites. E ele ainda diz, dele também é o mar. E agora vai mais fundo ainda, porque ele diz, dele também é o mar, porque ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Então agora o salmista está apresentando o Senhor como aquele que é digno do nosso louvor por ser o Criador de todas as coisas, terra e mar. Ele é o Criador. Nós estamos indo diante, veja,
O salmista está fazendo, ele está despertando a expectativa. Imagina você indo encontrar uma pessoa importante e alguém está dirigindo o carro, você está ali do lado e ela começa a falar sobre os grandes feitos dessa pessoa, sobre como essa pessoa é de fato alguém não apenas importante, mas que tem muito para contribuir com você, com a sua vida, e você vai ter uma experiência, um tempo com ele, e a pessoa vai contando essas histórias para você, e à medida que ela conta essas histórias, a sua expectativa vai aumentando a respeito desse encontro. Faz sentido? Então é isso que o salmista está fazendo. Nós estamos indo para a presença de Deus, vamos à presença do Senhor, mas, espera, eu vou explicar, eu vou dizer melhor para vocês, quem é esse Deus diante do qual nós estamos indo nos apresentar? Ele é o grande Deus, Ele é o grande Rei acima de todos os deuses. Os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, e começa a descrever a grandeza, começa a descrever o poder do Senhor. Então a expectativa, e as canções de louvor fazem isso. As letras das canções de louvor é como se elas fossem ilustrando a grandeza, como se elas fossem contando para nós a grandeza, o poder do Senhor, as maravilhas do Senhor, para despertar outra vez o nosso coração, o privilégio, a gratidão, a alegria de podermos ir até a presença desse Deus que pelo sangue de Jesus nos recebe, não é verdade? Para que a experiência de culto, para que a experiência de adoração nunca se torne para nós corriqueira, nunca se torne para nós banal, nunca se torne para nós pragmática, nunca se torne para nós um hábito religioso cansativo. Por que não é? E por que nunca será? Porque não é sobre o ato religioso em si, não é sobre a nossa liturgia, não é sobre a nossa cerimônia, é sobre Deus estar no nosso meio, e a presença de Deus é viva e real, e isso faz com que cada expressão, cada momento de culto se torne único, vivo de fato, e não apenas mais um ato religioso que nós estamos ali oferecendo. Amém? E o salmista continua dizendo aqui, agora, no versículo 6, agora o salmista muda o tom da conversa. Sabe por quê? De novo, não é? Champlin, um dos teólogos que escreveu, na verdade esse teólogo escreveu um comentário exaustivo, maravilhoso, eu uso bastante para estudá-lo. Esse comentário, o Champlin diz sobre esse texto, Salmo 95, que agora o versículo 6, ele muda de tom bruscamente. Então até o versículo 6, e por isso ele até recomeça, é como se o Salmo estivesse recomeçando. No versículo 1 diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria. Agora o versículo 6 diz: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Veja como muda, não é? Como a atitude na presença do Senhor muda. Então o que o Champlin diz é que, lembra que esse cortejo musical estava indo para o templo? Enquanto ia para o templo, o cortejo musical cantava sobre a grandeza de Deus. Vamos à presença do nosso Deus. Ele é o Deus maior de todos os deuses. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós estamos indo na presença desse Deus. E de repente, aquele cortejo musical e todo o povo de Israel que o acompanhava, chegaram à porta do templo. Então, depois de Deus ter sido descrito para eles como um Deus tão poderoso assim, tão grande assim, o Criador e sustentador da vida, agora eles estão na presença dele, de fato ali, na porta do templo, terão uma experiência com ele. Então agora, por isso o salmista começa a mudar, e ele diz: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Então aqueles que agradeciam, aqueles que celebravam, aqueles que estavam cantando cânticos de alegria, quando realmente se viram tomados, envolvidos pela presença do Senhor no seu templo, agora dobram os joelhos. Se nós pudéssemos
das palavras louvor e adoração que nós temos no português. Então nós temos algumas palavras do hebraico traduzidas para louvor e adoração no Antigo Testamento, algumas palavras do grego traduzidas para louvor e adoração no Novo Testamento. São muitas e com significados diferentes, mas se nós pudéssemos resumir ao máximo, quando falamos de louvor, nós estamos falando de elogios, de exaltação, e quando falamos de adoração, nós estamos falando de rendição, nós estamos falando de entrega, nós estamos falando de sacrifícios, ok? Então veja, quando falamos louvor e adoração, nós estamos falando dessa experiência completa, de engrandecimento, de exaltação, de gratidão e celebração, mas também de rendição, de entrega, de oferta e sacrifício ao Senhor. Então quando o texto diz, venham, adoremos prostrados e nos ajoelhemos, veja, cada período de louvor e adoração que temos a oportunidade de oferecer ao Senhor, é uma nova ocasião para você dobrar os seus joelhos outra vez, para você se render ao reinado, ao governo do Senhor mais uma vez. O convite da adoração sempre é um convite para que você se aproxime de um trono. A presença de Deus, ela se apresenta para nós como um trono, e o Senhor assentado no seu trono, Ele é o Rei. Ele é o Rei das nossas vidas. Então dobrar os joelhos, especialmente nesse tempo, especialmente para o povo de Israel, tinha um significado muito profundo, o que para nós hoje também é talvez repetido tantas vezes e sem, talvez perdemos a profundidade do significado dos joelhos dobrados. Mas para esse povo, joelhos dobrados eram um retrato de um coração dobrado. Não é simplesmente o corpo, mas o coração. Proskuneu, a palavra do grego para adoração, que significa dobrar-se para reverenciar o rei. Confessá-lo como Senhor, como o apóstolo Paulo disse, se com tua boca confessares ao Senhor, a Cristo como Senhor. A palavra Senhor aqui do grego é Kyrios, e Kyrios era a mesma palavra usada para se dirigir a César no tempo dos apóstolos. Então quando César estava em qualquer lugar, as pessoas tinham que dizer César é Kyrios, César é Senhor. E quando elas diziam César é Senhor, elas estavam dizendo César, ele tem todos os direitos sobre tudo que eu sou e sobre tudo que eu tenho. Então quando César passava, as pessoas tinham que dobrar para reverenciá-lo. E ao dobrar para reverenciá-lo, elas diziam César é Kyrios. E quando elas diziam César é Kyrios, o que o imperador tinha direito de fazer era absolutamente tudo. Podia tomar as terras, podia tomar a esposa, podia tomar os filhos, podia até decidir se a pessoa era presa ou se ela continuava vivendo ou não. Ela realmente estava se dobrando. E o que Paulo diz para nós, essa confissão que devemos fazer não é César que é Kyrios, é Jesus é Kyrios da minha vida. Então o dobrar-se, venham, adoremos prostrados e nos ajoelhemos diante do Senhor. O convite da adoração é nós nos colocarmos nesse lugar. Jesus tem todos os direitos sobre a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. A palavra final, a decisão final é de Jesus. Ele tem todos os direitos sobre a minha vida, inclusive se continuo vivendo ou não, a minha vida pertence a Ele. Então veja mais uma vez, louvor e adoração, a oportunidade, a experiência de louvor e adoração, não são apenas músicas, não são apenas um ato introdutório do culto, é uma oportunidade para celebrá-lo, é uma oportunidade para exaltá-lo e uma oportunidade para rendição.
para dobrar-se outra vez. E as canções ajudam mais uma vez. Eu digo, quando as canções, uma canção da Vineyard, que nós gravamos há um tempo atrás, chamada Entrega, e essa canção fala palavras como, é aquele tipo de canção que nós não podemos simplesmente cantar desatentos. Não dá para cantar uma letra dessa música da boca para fora, porque o que você está dizendo na canção, e por isso que as canções devem ser orações, porque eu devo estar consciente das palavras que saem da minha boca. E essa canção diz: te dou meu coração, tudo que há em mim, te entrego o meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti, e os meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E a segunda estrofe, eu canto essa canção de entrega a ti, meu rei. E, me ajuda, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. E por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria e partilhando a tua dor. Acho que eu estou ficando velho, eu acho. Estou esquecendo as músicas. Eu gosto tanto dessa música, não sei porque me deu um branco, acho que eu estou cansado também, desculpa aí, gente. Mas veja, e aí depois você diz: eu entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Por isso que nós temos que ser bem rigorosos com o tipo de música que nós cantamos, porque as canções que nós cantamos no louvor, elas devem nos conduzir a essa experiência que o Salmo 95 apresenta. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, exaltemos e engrandecemos a rocha da nossa salvação. Venham, adoremos prostrados e nos ajoelhemos diante do Senhor nosso Criador, pois Ele nos fez, nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Olha só que interessante. O que o salmista está dizendo é que o mesmo grande Deus, o Criador de todas as coisas, Senhor exaltado sobre tudo, é também não apenas o Deus da criação e do universo, é o meu Deus, é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio. Então o salmista introduz essa linguagem próxima, íntima do pastor e da sua ovelha, o pastor que cuida, que alimenta, que cura as feridas, que guia para os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Então o momento de louvor e adoração também é uma oportunidade de ter uma experiência com o pastor da minha própria alma. Quantas vezes eu estou adorando ao Senhor, eu estou louvando ao Senhor, o meu coração está conectado à presença do Senhor, e o Espírito de Deus está sobre mim, e a presença do Senhor vem me pastorear, a voz do Senhor vem me pastorear, vem cuidar do meu coração, porque eu sou ovelha do Senhor, é o que o texto diz. Nós somos criação do Senhor. Ele, como meu Criador, conhece, sabe. É até engraçado assim, nos períodos de louvor, e os ministros de louvor às vezes usam jargões que para mim não fazem muito sentido. Um deles é assim, já ouvi algum ministro de louvor dizendo assim: eu não sei como você chegou aqui hoje. Já viu ou não? Eu sou meio literalista às vezes, e para mim isso é óbvio, é claro que a pessoa não sabe como você chegou. A menos que, eu não sei como você chegou, eu sei como a minha esposa chegou, ela eu sei como ela chegou, agora você eu não sei, né? Eu não sei como você chegou, mas você vai sair e tal, não sei o que, as pessoas falam bastante isso, né? Mas realmente o ministro do louvor não sabe, o pastor não sabe, ninguém sabe como você chegou, mas Deus sabe, não é? Deus sabe, e Ele é o pastor da sua alma. Então quando o convite é: venham, adoremos prostrados e nos ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, porque nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. É um convite, veja, para uma experiência de pastoreio, enquanto você se dobra. E essa é uma figura lá de Apocalipse, no capítulo 7, quando o texto diz que eles estão ali adorando ao Senhor,
Todos os seres e todos os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro estão adorando ao Senhor. E o texto diz, a revelação de João é que o Senhor então estenderá sobre eles, enquanto eles estão nesse lugar de adoração, o Senhor então estende sobre eles o seu tabernáculo. O tabernáculo é a figura da presença de Deus. O Senhor estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e quando o Senhor estende sobre eles o seu tabernáculo, então não haverá mais fome, então não haverá mais sede, então será enxugada dos olhos toda lágrima, porque o Senhor está no seu meio. A presença do Senhor nos pastoreando, cuidando de nós, secando o próprio Deus secando as nossas lágrimas, o próprio Deus e a presença de Deus curando as nossas feridas, falando ao nosso coração. Amém? Então adorar ao Senhor e louvar ao Senhor não tem a ver conosco, não tem a ver comigo, não tem a ver com as minhas músicas, não tem a ver com a Vineyard, não tem a ver com a equipe de louvor, não tem a ver com os instrumentos, não tem a ver com a luz. Tudo isso aqui pode ser um recurso facilitador para você, pode te ajudar, mas adorar o Senhor tem a ver com a presença dEle entre nós. Lembre-se disso. A essência da adoração é a presença de Deus entre nós, porque sem a presença de Deus entre nós, pode ter música, pode ter luz, pode ter instrumento, pode ter templo, pode ter tudo, não será adoração. Se nós tivéssemos que eleger uma coisa que seria impossível de adorarmos sem ela, a única coisa é a presença de Deus. Então a essência da adoração é a presença do Senhor no nosso meio. E como nós reconhecemos essa presença, como nós reverenciamos essa presença e como nós reagimos a essa presença. Amém? Amém. Palavra do Senhor para nós. Eu quero convidar agora a equipe novamente aqui e convidar você agora a praticar isso. Vamos praticar isso. Você pode ficar mais uma vez de pé na presença do Senhor. E apenas para que você não se distraia e para que você possa praticar aquilo que você acabou de ouvir, feche os seus olhos e comece a engrandecer ao Senhor no seu próprio coração. Comece a engrandecer ao Senhor com suas próprias palavras. Comece a se ver nesse lugar, se ver na presença do Senhor. Ele está aqui, Ele está no nosso meio. Como diz o salmista, Ele é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. As suas mãos formaram a terra seca, os cumes dos montes lhe pertencem, e dele também é o mar, pois Ele o fez. Essas são as palavras do salmista para descrever o Senhor e engrandecer. Agora use as suas próprias palavras. Faça uma oração de louvor e adoração agora. Quem é o Senhor para você? Diga. Isso pode ser uma canção do seu coração, independente de ter melodia ou não. Quando você coloca o seu coração, quando você faz uma paráfrase da sua alma, você está apresentando uma canção para o Senhor.
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor. Eu venho me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração. És fiel, Senhor, dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Leva sua voz ao Senhor, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, o Senhor é grande e formoso. A nossa alma se derrama em tua presença e experimentamos de fato a presença e a voz do Senhor em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque em Cristo, nos méritos do nosso Salvador, nós temos acesso à tua presença e sempre teremos. Obrigado porque nós temos um lugar na tua presença e o Senhor é o nosso pastor que cuida da nossa alma e fala ao nosso coração. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Rei de tudo o que nós somos. Bendito seja o seu nome no nosso meio, engrandecido seja o nome do Senhor em nosso meio. Te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia.
correr sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Que alegria mais uma vez compartilhar com vocês aqui, meus irmãos, essa noite. Música, mas muito mais do que música, dessa experiência com o Senhor e a presença dEle. Ever. Queria agradecer em nome da nossa igreja, a presença do pastor Fabiano. Tem sido uma bênção mesmo, tenho aprendido com as poucas conversas e com todo o ensinamento, principalmente sobre a humildade do nosso Senhor. É uma bênção. Agradecer vocês que participaram, agradecer a nossa igreja que tem nos abençoado e promovido isso para que a gente possa aprender e abençoar outras igrejas também. Eu acho que a gente pode engrandecer o nome do nosso Deus mais uma vez orando e agradecendo por esse momento. Sei? Deus bondoso, nada que fazemos aqui tem como objetivo demonstrar algo simplesmente nosso. Como ouvimos aqui, tudo é teu. Tudo é para ti e só tem valor porque tu estás no meio de nós. É uma bênção, Pai, poder, enquanto congregação, engrandecer teu nome. Enquanto congregação, louvar a ti. É uma bênção poder receber irmãos queridos que nos abençoam e edificam, que nos ajudam, nos guiam, nos apontam para esse momento de louvar ao teu nome mais uma vez. Obrigado, Pai, que essas canções cantadas aqui se façam reais e constantes, como orações que nos
impelem a te louvar todos os dias e a viver essa adoração para a honra e glória do teu santo nome. Que a palavra que foi ensinada aqui possa tocar os nossos corações e mais uma vez queimar, Pai, queimar em nossos corações um desejo ardente de engrandecer ao teu nome, por quem tu és, por aquilo que fazes em nossas vidas e principalmente por ter nos alcançado e tirado do lamaçal do pecado, trazido para a tua maravilhosa luz, para que nós possamos ter essa bênção que é engrandecer a ti. E enquanto congregação nesse momento nós clamamos, Maranata, vem nos buscar, Pai, para que esse louvor seja eterno aos teus pés, para que esse louvor engrandeça teu nome de forma eterna aos teus pés, enquanto igreja, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, é o que desejamos. Que a tua igreja te louve enquanto aqui, com o coração sempre voltado para o desejo de que logo, logo nós vamos estar contigo. Obrigado, Pai, nos dá um bom restante de noite na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.